Pilha de Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que está lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e aqui comigo mais uma vez, depois de um bom tempo, Léo Palmieri. Opa, nossa, que delícia tá vindo aqui gravar aqui esse Pilha de Gibis aqui. É um episódio bacaníssimo aqui. Eu gosto muito desse podcast aqui, eu me sinto muito em casa aqui, na casa dos amigos aqui, pra vir falar de gibizinho. Ah, não, tá em casa. E você tem o espírito do Pilha nos podcasts que você gravava sobre quadrinhos, sempre citava a gente, citava o pessoal dos escapistas, convidava a gente, e tem o espírito do Pilha em você, Léo. Ah, bom demais, com certeza. E vamos, obviamente, falar de gibizinhos, né? Então, vou começar com você, Léo. Qual gibizinho que você vai trazer aqui para os nossos ouvintes? Olha, uma coisa que eu sempre gosto de falar para o pessoal é que quando a gente está fazendo leituras de sagas, assim, né? Porque o pessoal às vezes sempre quer começar uma leitura com saga. Tem muita gente que faz isso, né? Ah, qual saga que é legal para começar uma leitura? Como é que eu chego em tal momento? Para muitas equipes, muitos personagens, isso funciona muito bem, né? Mas, só que personagens como os X-Men, por exemplo, isso não funciona até determinado momento da carreira da equipe, né? Eu digo que assim, que a partir do Morrison para frente, você até consegue ir lendo por eventos, né? Lendo o que acontece por eventos e tudo mais. Mas antes disso era um pouco complicado, porque a cronologia ela era muito amarrada ainda na fase Claremont, por mais que tenham trocado de roteiristas, tenham trocado de diretores e outras coisas mais, né? De editores e outras coisas mais. Então fica um pouco complicado. E eu tô fazendo uma leitura recentemente, né? Eu tinha a última saga mais recente que eu li dos X-Men foi Era do Apocalipse, inclusive eu tinha feito episódio lá no Gibi Nosso de Cada Dia, a última saga que eu fiz episódio lá foi dessa, e eu tinha dado um tempinho com o X-Men pra ler outras coisas, né, tava lendo mangá, tava lendo outros gibis aí que tava na minha pilha pra trás, e eu voltei agora pra ler, né, a próxima saga seria Massacre. E pra chegar em Massacre, a gente tem um que eles chamam lá nos Estados Unidos de Road to Onslaught, né, tipo, Caminho para Massacre. E tem um conjunto de quadrinhos ali, né, da sequência que você acaba tendo que ler. O detalhe é que essa sequência entra todos os gibis, né, todos os gibis da série da fase X da época, você tem que acabar lendo. E muita coisa é boa, né, naquele período, tipo, né, às vezes o pessoal crucifica muito esse pós-Claremont, mas eu acho que o Scott Lobdell e o Fabio Nicieza durante um bom tempo seguraram muito bem as pontas, né, até realmente o trem descarrilar, ali provavelmente depois de Tolerância Zero, né, depois daquele arco pra frente que o negócio começa a andar pra trás mesmo, igual o Michael Jackson, né, então o negócio começa a complicar ali. Mas antes disso, nesse Caminho para Massacre, tem bastante gibis legais, tem muita coisa acontecendo, tem aquele desenrolar do beijo da vampira com
com o Gambit antes do mundo acabar para entrar na Era do Apocalipse e outras coisas mais que a gente vai lendo, né? Tem muito drama pessoal ali, tem as consequências da luta, do pega pra capar do Wolverine com o Dente de Sabre, que o Wolverine Sim. meio que lobotomiza o Dente de Sabre. Tem um monte de coisa ali. Eu lembro que eu tenho aquela coleção que a Panini lançou em capa cartão, né? Acho que foram 6 volumes que tem a Era do Apocalipse todo. Eu lembro, lendo tanto nessa edição como na época nas mensais da Abril, que todos os títulos eles pararam num cliffhanger pesadíssimo, né? Todos, que você ficava exatamente. louco pra poder ler, e quando chegava no mês seguinte, o gibi não existia mais, né? Porque lá nos Estados Unidos todos os gibis foram descontinuados, entre aspas, e foram lançados com outros nomes, né? Isso, exatamente. Então, todos os títulos, o Cable acaba num momento aí de como que se diz, né? Ele que a Dominó meio que falando sobre o seu passado, meio que aceitando todo o destino, né? A Jean e o Scott, um falando eu te amo pro outro, o Gambit dando um beijo na boca do coisa, a Lilandra com o Xavier, aquela parada toda, sabe? Então, tipo assim, meio que acaba. E esses eventos, né? O Logan e o Dente de Sabre pulando um em cima do outro, sabe? Então todo mundo, todas as revistas tiveram esse cliffhanger aí. E depois que acaba a Era do Apocalipse tem todo esse detalhe, uma coisa fica muito, muito aparente e é um algoz dos mutantes ali, fora o massacre lá na frente, que é o vírus legado, né? O vírus legado, né, pro querido ouvinte do Pire aí, que talvez não se lembra, na saga A Canção do Carrasco, né, a gente tem um camarada lá que se chama Conflito, e o Conflito, ele solta, né, na atmosfera terrestre um vírus que tecnicamente era feito para matar só mutantes. Com o tempo se descobre que ele poderia também infectar humanos. A primeira humana infectada é a Moira McTaggart. Hoje, depois dos retcons, a gente entende que ela foi infectada justamente por ser uma mutante, né, pra galera que leu aí a fase do Jonathan Hickman, né, porque depois, até onde eu me lembro, nenhum outro humano acabou sendo contaminado com o legado, né? Faz muito tempo que eu não leio toda essa fase até o vírus ser erradicado, mas pelo que eu me lembre, é a única humana que acabou pegando, foi isso, e teve toda uma comoção, né? Partindo desse ponto que teve essa comoção, né, esse fortalecimento do ódio dos mutantes, porque isso foi noticiado, as pessoas que já não gostavam de mutantes passam a odiar mais os mutantes ainda. E aí, nesse caminho, existe uma edição, né, X-Men Unlimited 8, né, no caso, né, que aqui no Brasil, ela foi publicada na X-Men 113, né, a X-Men era formato americano, aquela maiorzinha, né, que tinha aqui no Brasil, ela era a fabulosa X-Men. Ah, perdão, a fabulosa X-Men, aí tinha a 113, que é a formato 13 por 19, 13,5 por 19, a formato 13 por 19, 84 páginas, né, e aí, essa revista foi publicada... Não. Então foi eu que te induzi ao erro. Aí é X-Men mesmo, porque você falou formato americano. Não, era formatinho, mas era aquele formatinho que já era proporcional ao formato americano, né? Exato. Tá. Então é X-Men mesmo, eu que te induzi ao erro, perdão. Não, tranquilo. Porque às vezes eu também não lembro não, viu, cara? Porque às vezes a gente esquece, né? Porque a idade chega, né? A idade chega, não, tá certo. Se eu marcar a touca, pode ficar à vontade para corrigir. E aí... Essa revista que custava grandes R$2,30, X-Men 113, ela vinha com uma capa da X-Factor, né, do último Sentinela, porque tem, assim, cada equipe vai tendo seu arco aí durante esse evento até chegar no massacre, né, e na capa dessa revista, dentro dessa revista, ela tinha essa X-Men Unlimited 8, e o legal dessa revista X-Men Unlimited, o que acontecia? Ela trazia histórias que estavam dentro do cânone, mas elas traziam geralmente histórias com outros focos. E essa história, ela traz um foco muito legal, porque aqui a gente conhece um garoto, né, a equipe de X-Men, né, a Jean e o Gambit, eles vão atrás de um garoto que foi encontrar o Xavier, ali das redondezas ali, de Westchester, da escola comum de lá, e o garoto é um adolescente e começa a despertar seus poderes mutantes. E os poderes mutantes do menino são tão poderosos, são poderes elétricos tal, e tudo mais, e por causa do primeiro despertar dos poderes do menino em casa,
que provavelmente ele foi detectado. E aí o garoto, a gente acompanha a vivência desse garoto, né, nessas 50 páginas dessa revista em específico, a gente acompanha a vivência desse garoto na escola, quem são os amigos dele, quem que é a menina que ele é apaixonado, ele é um adolescente, até então, naquele momento, né, todos os mutantes, era durante a adolescência ainda que despertava poderes, com exceção do Franklin Richards, então tinha esse detalhe. E a gente acompanha a vida desse garoto. Só que esse garoto, conforme vai tendo as emoções, acaba despertando o poder dele, e um dia o poder dele desperta na escola, né? E aí ele é resgatado pela Jean e pelo Gambit. Eles levam ele para casa, conversam com os pais dele e explicam para ele, ó, seu filho é um mutante. Entendeu? Então, a gente tem o Instituto Xavier, a gente é treinado em cuidar de garotos na condição dele, né? E tudo mais, os pais meio que ficam assim, mas acabam aceitando, né? Por amor ao filho, não. Né, vamos aceitar, vamos ver como é que o garoto pode ser ajudado. E a gente acompanha durante toda essa edição, né, uma parada que a gente não acompanhou tanto com a Kitty Pryde, muito menos com a Jubileu, né? A gente acompanha nessa edição um começo, meio e fim do treinamento desse garoto, né? Ele conhecendo, participando das atividades da casa, conhecendo o professor Xavier, conhecendo a sala de perigo pela primeira vez, aprendendo a dominar seus poderes, aprendendo a dominar os reveses que o poder dava para ele, que o poder dava muita dor de cabeça pro garoto, e ele começa a treinar com isso, sabe? E você vai gostando da história, porque no meio de todo esse pessimismo que tá acompanhando o vírus legado, entendeu? Todo esse pessimismo antimutante e essa ameaça do massacre chegando, é uma edição que é muito leve, sabe? Você vai lendo, você vai gostando, fala, nossa, que da hora, né? O garoto vai ficando, vai aprendendo com os outros membros da casa, o pessoal da casa pega muito carinho pelo garoto, porque é um novo garoto ali perto de um monte de gente já tá mais velho, o Míssil, que era da X-Factor, ele tá na equipe dos X-Men nesse período, então ele tá mais velho, então, tipo, já não tem mais novatos ali, né? Então ele acaba gostando de tudo. E no final a gente tem uma cena que meio que corta o coração, porque esse garoto ele fez um exame de sangue, e esse exame de sangue depois, lá pro fim da revista, dá conclusivo que ele tá com o vírus legado, né? Então ele tá com os dias dele marcados, porque nesse período ainda não tinha cura pro legado. E cara, toda aquela alegria que a gente tava sentindo, toda aquele coração quentinho, cara, mas dá uma deprê, velho, no automático. E o garoto, né, adolescente, com poderes, pode ficar instável, aquele monte de coisa, e tem todo um detalhe da amizade que ele acabou fazendo com o Bob, né, com o Homem de Gelo naquele período. E tem toda uma resolução do garoto ter que aceitar isso, como ele vai se aceitar. O melhor amigo dele, por exemplo, fora dos X-Men, odeia ele, tem medo dele por ele ser mutante, mas a menina que ele gosta, por exemplo, ela não liga pra isso, porque ela realmente gosta dele também. Então, tipo assim, no final... Sabe aquele, pô, ganhamos o jogo, mas ganhamos jogando feio, sabe? Sei, é mais ou menos essa sensação no final. E, cara, me pegou muito de surpresa essa edição, porque eu realmente não me lembrava dela. Se eu li, eu não me lembro, sabe? Tanto é que eu fui dar uma olhada aqui, eu lembro muito bem dessa capa aqui, dessa revista, provavelmente eu devo ter lido essa edição na correria, né? Quando eu li isso, eu era mais novo, isso daqui saiu o quê? 97, 98 aqui, eu tava no 18 anos. A março de 98, aqui pelo Guia dos Quadrinhos. Então, exatamente. Então eu acho assim que eu acho que se eu li, eu não prestei atenção, sabe quando você leu e não presta atenção? Porque, cara, e eu também não sei se é por causa da idade, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais sensível com um monte de coisa, e, cara, nossa, deu um treco no final, falei, caramba, velho, essa odisseia em 50 páginas, e no final o garoto tá com o vírus legado, né? A gente sabe que no futuro isso vai se resolver, mas o grande segredo é que no final a gente não sabe se o garoto vive ou morre, porque acaba com ele aceitando a situação, ligando pro Homem de Gelo pra contar novidade com o encontro com a menina, e acaba a edição, saca? Eu não sei se lá na frente tem algum desenrolar disso, mas era um detalhe dessas X-Men Unlimited, né? Colocar essas histórias separadas. Histórias fechadas, né? Era meio que histórias fechadas esse título, né? Não era... Não tinha assim, tinha o contexto das histórias da época, mas era histórias com começo, meio e fim, né? Assim, exato. Histórias contidas nelas mesmas, né?
Algumas são bem marcantes, né? A gente tem a número 1, que é aquela do encontro os X-Men, né? Que eles são atingidos por uma nave, cai lá na Antártida e são salvos pelo Magneto, é muito legal. Tem a edição onde que o Noturno descobre que é filho da Mística, sabe? Então tem algumas edições bem mais centradas dentro da cronologia mutante em si. Né? E é exatamente o que você está falando. O contexto vai sendo levado para todas as revistas. Então, quando você lê uma X-Men Unlimited, pelo menos dessa V1, né? Desse gibi, todo por fora tá acontecendo, toda a vida mutante tá rolando lá, igual a gente já tá lendo. Mas dentro a história, foco é outra. Muito legal e me marcou muito, cara. Muito bom. Eu não sei se você se lembra dessa história, se você chegou a ler. Eu devo ter lido na época, porque nessa época eu tinha assinatura daquele pacotinho da Marvel na Abril. Eu acho que nessa época eu já tinha da DC também. Então eu certamente li essa edição e eu certamente tenho ou tive esse número de X-Men. Então, eu tô olhando aqui, ela foi escrita pelo Howard Mack. Howard Mack, isso. E desenhada pelo Tom Grummett, né? Tom Grummett e Dan Lawless. Não conheço esse Dan Lawless, mas o Tom Grummett, né? É conhecido. E, curiosamente, essa edição é toda do Howard Mack, né? Porque a outra revista do Mix, que era X Factor, já era o X Factor dele, né? Exato. Peter já tinha saído e era ele que fazia, né? Então, você falando assim, eu não lembro não lembro dessa história, mas eles pegam muita coisa, eles acabaram fazendo o vírus. Eu acho que o vírus legado como um todo, apesar de ter sido feito ali no final dos anos 90, né? É meio que uma alegoria ao vírus da AIDS, né? Em certos momentos. E não deixa de ser, né, uma alegoria com alguém descobrindo que é HIV positivo, né? Na história que você está comentando, né? É bem por aí mesmo, Marquito. O vírus legado, né, ele é oriundo lá da Canção do Carrasco, né? Que saiu lá nos Estados Unidos ali. Foi a primeira mega saga mutante, né? O primeiro crossover mutante dos anos 90 é a Canção do Carrasco, né? Sim. Ali quando pós a era de Jim Lee ali. E aí quando ele sai ali no começo de 91, é que aqui no Brasil ele foi chegar ali para 96, 97 mesmo, né? Ele chegou mais tarde. Mas a alegoria é realmente essa, você está corretíssimo. A alegoria é o vírus da AIDS mesmo, é todo aquele furor que tinha. Nossa, mas quem que pega? Né? Porque antigamente tinha muito daquele detalhe, né? O povo falava, não, quem pega é só homossexual, é a doença dos homossexuais, se o cara é homossexual, ele tem AIDS. Né? O pessoal tinha muito disso. É a mesma coisa aqui, a alegoria é exatamente igual. Isso é doença de mutante, mas pode passar pra gente, mas é culpa dos mutantes. Entendeu? Desse jeito. Pois é, o pessoal execra, principalmente os X-Men dessa época, né, os mutantes dessa época, porque em algum aspecto eu até entendo, porque como era o que vendia, era em uma enxurrada de título mutante, né, nessa época, então realmente acabava saturando tudo, e o pessoal reclamava da qualidade das histórias, e realmente, muitas das histórias não eram bacanas, mas você consegue pincelar algumas coisas boas aqui nesse período, né? Não, pincela, tem bastante. Porque, assim, a gente vai vendo certas coisas que foram produzidas na época, o pessoal gosta muito de lembrar do excesso da parte do desenho, né? Mas é um negócio que eu sempre gosto de lembrar a galera. Imagina você, o seu herdeiro de 16 anos de cronologia de um cara só. Entendeu? É muito complicado. Entendeu? Eu acho que é a mesma coisa quando o Peter David saiu do Hulk, eu nem lembro quem que foi o cara que pegou depois, o Hulk depois do Peter David, mas imagina o que o cara pensou. Cara, o que eu faço agora? O cara bolou uma cronologia. Tudo, né? O cara fez muita coisa, entendeu? E ali a gente sabe que o Bob Harras, ele era meio cabação, entendeu? Ele apertava muito o rim dos caras, entendeu? Então, e eu vivo falando, o Fabiano Cieza e o Scott Lobdell, eles pariam, velho. Pariam no fim da semana a cronologia de outro jeito. Os caras então tinham que pensar. E eu acho que eles, no final, assim, das contas, por mais que o pessoal fala que depois chega Massacre. Massacre, na verdade, no meu ponto de vista, já é um cansaço mental dos caras.
sabe? Já é um cansaço mental dos caras. Os caras falam, o que a gente vai inventar agora? O que a gente vai colocar? E Canção do Carrasco é muito importante também, né? Eu sempre falo que é a saga que... O crossover mutante, que meio que mudou a cronologia como um todo e reverbera até hoje, é Massacre de Mutantes, né? Tem muita herança de Massacre de Mutantes acontecendo o tempo todo. Uma lembrança aqui, uma coisa ali e tal e tudo mais. Mas os anos 90, por mais que Massacre de Mutantes ainda esteja ali no cerne mutante acontecendo, Canção do Carrasco, por causa do vírus legado, meio que ditou pelo menos uns 7 anos de cronologia ali de problemas, sabe? Aquilo ali meio que foi seguindo os X-Men durante um bom tempo até ser resolvido o problema. Porque depois vai ficando pior, né? Depois de Massacre, depois de Tolerância Zero, tem um motivo muito específico para acontecer, entendeu? E é furor antimutante também, né? Então, isso daí quando voltou com muita força. Então era complicado para os caras bolarem tudo isso, escreverem tudo isso, sabe? E você acha no meio de uma ou outra, por exemplo, aí no caso, o Howard Mack, nesse período, eu não lembro se ele já tinha parado com o Motoqueiro Fantasma, eu não lembro nesse período se ele ainda estava no Motoqueiro ou não, mas para um cara que aparecia muito de vez em quando em revista X, sabe? Né, no caso, quando ele assumiu o X-Factor, ele pegou o que o Peter David fez e trabalhou muito bem. Tanto é porque tem um arco da guerra em Genosha, né? Que acontece uma guerra em Genosha ali, sim, interna, que o Cable vai lá também para resolver e tudo mais. E o pessoal tá atrás da mística, tem toda uma treta, né, no X-Factor desse período, né. Então, e o Howard Mack, ele se deu super bem, sabe, ele conseguiu muito bem. E ele trouxe essa revista aí com uma alta sensibilidade aí, muito boa. E, cara, me marcou bastante a leitura. Eu falei, cara, eu realmente não lembrava de ter lido algo assim, e eu gostei muito. Então é aquele sentimento de primeira vez, sabe? Muito bom mesmo. Gostei. Eu achei uma edição, assim, joia rara ali no meio de muitas, sabe? Muito boa mesmo. Eu fico vendo essas revistas, eu fico com saudade, querendo reler algumas coisas desse período, mas ao mesmo tempo eu vejo tanto de gibi que eu tenho aqui pra ler, de gibi complicado, novo, de que tá saindo agora, de gibi que eu comprei e tá aqui na pilha, que eu desanimo, porque tem muita coisa aqui pra ler, mas é um período que, não sei se mais por nostalgia, mas no seu caso nem é isso, né? Porque você releu agora, né? Então, e você não lembrava se você tinha lido ou não na época, e curtiu, né? Então, não tem tanta nostalgia envolvida, né, nessa tua leitura. Não, realmente, a nostalgia em si, nem tanto, né? É lógico, é um pouco por causa dos desenhos, sabe? Porque os desenhos da época, eles são muito impactantes e tal, tem muito... Eu tava até comentando com o Igor Meda, dia desse, ele colocou lá no Twitter que ele tava lendo Battle Chasers, do Joe Madureira. Pois E, cara, eu acho que é um desenho que o desenho do Joe Madureira exala nos 90, né? Da parte boa, assim, da parte que você fica... quando começou essa estilização, eu acho que ele é o auge dessa estilização meio mangá no gibi de super-herói, é o Joe Madureira, né? Tinha o Roger Cruz também, que o Roger Cruz chegou primeiro meio que emulando, puxando mais pro Jim Lee, depois ele foi para esse lado mais mangá, e eu acho que o auge desse estilo é o Joe Madureira, né? Eu tava olhando aqui no Guia dos Quadrinhos as capas dos gibis dessa época. Cara, cada coisa assim exagerada que é muito divertido. Não, você tá corretíssimo. Nessa fase, inclusive, a Uncanny, quem assume é o Joe Madureira, né? A Uncanny X-Men já tá com ele. E é exatamente isso, sabe? Eu relendo essa fase, tem todos esses conflitos que eu já citei aí, mas o desenho do Joe Madureira é muito impactante, é muito estilizado. É aquele negócio, tava tudo vindo o estilo Jim Lee, sabe? Tudo tentando emular o Jim Lee, ou o McFarlane, ou algum desses caras. Quando chega ali o Joe Madureira, ele já dá um primeiro... O Roger Cruz também, mas a hora que eles dão um primeiro passo para dar um outro salto ali, entendeu? E inclusive a dinâmica toda de combate, de ação, é muito mangá, né? Você começa a ver aquele detalhe começo e meio e fim do combate, sabe? Volta muito naquele Frank Miller dos anos 80 pra gente, sabe? Começo, meio e fim, o combate. Então você começa a ver muito disso,
né, os momentos, sabe, os momentos são todos explosivos, tem o momento do Gambit contra o Dentes de Sabre na Uncanny X-Men, que, nossa, começa o Dente de Sabre olhando pra cima, de repente estoura uma janela da sala de perigo, muito bom, muito anime, shonen, sabe, estoura o bagulho, de repente o Gambit pula lá de dentro, assim, aí tem o detalhe do Gambit caindo, sabe, igual Sim. cena de anime, sabe, então tem muito disso, né, nesse período. Então, é assim, tem a nostalgia por causa dos desenhos, sim, entendeu? Agora os roteiros, faz um bom tempo que eu não vi muita coisa, então eu tô relendo, acabo vendo. E peguei essa pepita de ouro aí, cara. Gibizinho, assim, muito bom pra galera que gosta de X-Men, é uma edição que eu acho que é imperdível, cara, pra a parte sensível dessa edição. Muito boa mesmo. Ah, que legal. Bom, você falou de um gibi lá dos anos 90, eu vou continuar na Marvel, mas eu vou trazer para um gibi que saiu na semana que a gente tá gravando. Opa! Saiu agora, tá quentinho. Provavelmente quando você, ouvinte, ouvir esse podcast, talvez já tenha até saído o número 2 dessa minissérie que eu vou falar. E uma das coisas que me motivou também falar sobre esse gibi, e com o Léo, porque eu ouvi há não muito tempo, além dos gibis, eu tô atrasado também com os podcasts. Então, eu ouvi há não muito tempo filme nosso de cada dia que o Léo fez, falando sobre o Predador, o primeiro filme Predador, lá com Arnold Schwarzenegger, aquele que começou como um poço de testosterona e acabou como um filme, quase um filme slasher, né? Quase um terror slasher ali na selva. Um episódio muito bacana que o Léo fez. Vou colocar também o link aí no post, falando dos perrengues na gravação, tal, de tudo que aconteceu. E a Marvel tá publicando quadrinhos do Predador, né? Ela adquiriu lá, porque como é da Fox, né? Então ficou tudo ali no guarda-chuva da Disney e, consequentemente, da Marvel. E eu vou falar de um gibi chamado Predator Kills the Marvel Universe. O Predador mata o universo Marvel. Do Benjamin Percy, com desenhos do Marcelo Ferreira e Daniel Picciotto, que eu não conhecia o Daniel Picciotto. E assim, pelo que eu tô vendo aqui, já tiveram 2 minisséries de encontros do Predador com personagens da Marvel, um com o Homem-Aranha e outro com o Pantera Negra. E tudo ia ter um com o Wolverine, não teve um com eu acho um que teve também, teve também. É porque esse daqui, ele faz referência direta a essas 2 minisséries. Ah, legal. Então, assim, eu não tinha lido elas, mas coisas que aparecem aqui nesse primeiro número são consequências diretas do que aconteceu nessas 2 minisséries. Então, uma das coisas que aparece aqui, que eu fiquei surpreso quando eu vi, é que tem um personagem da Marvel que tá ali junto da raça dos Predadores ali para poder caçar os heróis da Marvel, que é o Kraven. O Kraven, o caçador, o principal caçador ali da Marvel, ele acaba se aliando com os Predadores, porque isso é consequência da minissérie dos Predadores com o Homem-Aranha. E um dos Predadores, que pelo que eu vi aqui é o filho do rei da raça, que, assim, eu confesso a você que eu sou muito por fora de toda a mitologia do Predador, né? Predador e Alien, eu sou bem por fora da cronologia, eu sei algumas coisas que eu li, os filmes, eu só vi os 2 primeiros, né? Os filmes clássicos do Predador, não vi Alien vs Predador, não vi aquele Predadores, aqueles outros filmes, todos aqueles filmes novos eu não cheguei a ver nenhum. Mas, e aí eu vi que eles têm toda uma mitologia, já aparece o nome da raça, né, dos predadores, eles contando mais ou menos como que funciona a sociedade lá deles e tal. E aí o filho do rei deles foi o que teve encontro com o Pantera Negra e ele usa uma armadura de vibranium. Ele teve uma incursão ali em Wakanda e ele usa uma armadura de vibranium. Então, é aquela coisa de um gibi fora da cronologia que não se importa em matar os personagens da Marvel. Então, eles já começam tendo um encontro. Os primeiros personagens que eles encontram são os Guardiões da Galáxia, e aí é um massacre. Depois eles acabam encontrando com o Quarteto Fantástico e é outro massacre.
E eu achei um gibi divertidíssimo, assim, mostrando... Tem que isso também já deve ser alguma coisa relacionada desse encontro que você falou do Predador com o Wolverine. Tem um Predador ali sendo moldado no projeto Arma X, né? Tem um Predador X, né? Com aquele capacetezinho que o Logan usou em Arma X, né? Tem uma coisa assim, eles tentando controlar, né? O Predador para servir como arma. E assim, é o primeiro número, eu achei super divertido, assim, e me deu vontade de continuar lendo, de continuar nessa minissérie que saiu agorinha, né? Na semana que a gente tá gravando. E eu achei bem divertido, assim. Aquela coisa despretensiosa, aquela coisa de sessão da tarde mesmo. Você chega ali, senta no sofá, ele me dá aquela sensação de quando você volta do colégio, senta ali no sofá, como diria o Maurício, com um chocolate, um achocolatado na mão, um pacote de biscoito e vai sentar para ler um gibizinho, ou assistir um filme na sessão da tarde. Foi a sensação que eu tive lendo esse gibi. Você chegou a ler algum desses novos gibis do Predador pela Marvel? Você curte essa mitologia deles? Cara, eu gosto bastante. Eu acho o Predador, assim... tanto o Predador quanto o Alien são duas franquias, assim, muito legais, sabe? Tem bastante coisa bacana. Tanto aqueles crossovers dos anos 90, sabe? Predador com Batman, aquela parada toda. Eu sempre gostei muito. E os filmes, né? As séries, os desenhos que andam saindo são todos muito legais. Quanto aos gibis, né? Eu cheguei a ver aquele contra o Wolverine, eu achei muito legal, né? E dando uma olhada aqui, folheada aqui, não. Porque realmente foi o que você falou, saiu essa semana isso aqui. Ele acabou de sair esse daqui. Eu tô dando uma olhada. Tipo assim, na verdade, o que eu queria comentar é sobre o Benjamin Percy, né? O Benjamin Percy, ele fez uma fase em Krakoa com o Wolverine, né? Que ele criou ali uns conflitos do Wolverine com aquele Wolverine, eu gosto de chamar de conflito caseiro, né? Tanto Fera quanto Dentes de Sabre, né? São os conflitos do Wolverine em específico ali. Uma ou outra coisa muito fora ali da curva ali, mas dentro do negócio, o Wolverine trabalhou com conflito caseiro, né? O Benjamin Percy, ele é muito disso, né? Ele trabalha muito bem isso. E aqui dentro do universo Marvel, eu fico impressionado vendo aqui esse gibi aqui, né, o nível de audácia do detalhe, né, porque assim como você muito bem disse, eles são, o pessoal aqui, os heróis, eles estão sendo realmente massacrados, né, pelos predadores aqui, e assim, cara, os desenhos são bem legais, cara, assim, muito, são impactantes, né, porra, você vê o cara berrando com baba na boca, né, quando tá sendo enforcado, né. Não, eu gosto dessas coisas, sabe, é que nem quando eu tô lendo o gibi escrito pelo gibis aí do Justiceiro, sabe, cara, eu gosto desse tipo de coisa, sabe, eu gosto desse nível de detalhe quando tá acontecendo a merda, assim, sabe, pro leitor ficar impactado de fato, e vendo aqui, cara, assim, dando uma folheada rápida, você vê que o bagulho aqui não é tão fanservice, não. Ele tem um motivo pra estar acontecendo a porradaria, tem um motivo, né? E é uma coisa que é legal, né? Às vezes o querido ouvinte que não manja de Predador, e às vezes pensa, porra, é só matança barata. Os predadores, eles tá no cerne deles caçar, eles são caçadores, velho. Então, tipo, todo mundo é uma presa, inclusive entre eles, tem isso aí também, tem treta entre eles, tem tribo deles, tem dentro da cronologia dos predadores, tem castas, tem um monte de coisa. Então, dentre os inimigos são presos, pronto, e acabou, entendeu? Então aqui, obviamente, aqui a gente tem uns personagens aqui, o príncipe aqui, ele tem umas vantagens, ele tem essa armadura de vibrânio, né? O vibrânio não é adamante, mas é vibrânio, entendeu? Ele é um metal poderosíssimo com outras propriedades diferentes do adamante, né? O pessoal às vezes confunde muito isso. E é sempre bom explicar. Eu me lembro que eu tava ouvindo eu tava ouvindo um Avante Vingadores aqui de vocês, né, e
chegou num ponto falando sobre esse detalhe do adamante. Eu não lembro agora que episódio que foi, mas foi muito bem explicado, né? Então, tipo, tem diferenças, são dois metais absurdos, mas eles têm propriedades diferentes. Um é muito duro, resistente, o outro ele é duro e resistente, mas ele consome energia, ele produz energia, ele gera energia, né? Ele tem essas diferenças, né? Então é muito legal quando a gente tá lendo esses gibis aqui, né? Vendo esses negócios, e eles aproveitam, né, dentro da própria escrita, né, eles aproveitam o universo Marvel como um todo, né, e eu achei muito bacana, são 30 páginas, né, deve ser uma minissérie, deve ser uma minissérie, né, é uma minissérie. E, cara, deixa eu só confirmar em quantos números vai ser, mas é uma minissérie, esse é só o primeiro número. Uhum. Não, cara, bom, a capa já é impactante por si só, né? Ela remete a gente naquela época daquelas revistas que tinha o Thanos na capa, com todos aqueles heróis caídos pro chão. Remete muito isso daqui, cara, e é bem legal. Alguns confrontos aqui vão ser muito interessantes de se ver, né? Que o Predador ele é uma marca hoje, né? O Predador, tanto Alien, Predador, Star Wars, qualquer coisa desse tipo hoje, né? Não tem mais como a gente ver pequeno. Né? Então, quando isso daí aparece, por mais que a gente goste do nosso gibizinho de herói, né, tem que respeitar, né? Porque o bagulho é federal. E ultimamente, né, agora fazendo uma crítica ao mercado atual, tá raro pegar gibi divertido, né? Tipo assim, você vai pegar gibi, você tem que, assim, mas você tem que caçar bastante. Antigamente vinha mais, né, gibi divertido no nosso colo, né? Hoje em dia tá um pouco mais escasso, né? Às vezes você tá lá acompanhando uma saga do Lanterna Verde e tal, de repente você passa por 5 edições de pura melancolia, cara. Deus me livre. Isso daí não dá, sabe? Pelo menos, assim, tem quem goste, obviamente, se estão escrevendo, tá vendendo, tem quem goste, tá? Eu não tô criticando isso. A pessoa que gosta da melancolia tá tudo bem. Léo, eu gosto mais do gibi moleque, eu gosto do gibi divertido. E, cara, esse gibi aqui, ele é divertidíssimo aqui. Eu dei uma folhada por cima só pra comentar aqui o que eu tô achando desse esquema aqui, mas depois eu vou ler com mais calma aqui. Mas é bem legal eles terem aproveitado os outros crossovers, né? Isso daí eu achei muito interessante. Não fica vazio, né? Pois é, normalmente é muito autocontido, né? Aqui, eu olhando aqui no site da Marvel, ele tem a capa até edição 3. Então eu não sei se vai ser só essa mini em 3 edições, porque ele não tem mais páginas, né? Ele tem 30 páginas, é pouca coisa mais do que o que normalmente um gibizinho tem, né? Que normalmente são 22, 24 páginas. Mas ele tem aqui tem a capas até a terceira edição, então não sei se vai ser só em 3 edições, ou pode ser que seja em 4, que normalmente é o que tem. A Marvel tá lançando alguns desses crossovers, né? Tem um que eu tô acompanhando também, que esse já tem alguns números e já é uma pegada um pouco diferente, que é o Aliens vs Vingadores. Já tá na 4ª edição, eu li até a 3ª, é do Hickman, com o Esad Ribic. Então, eles pegaram uma equipe de peso para fazer. Não, esse daí tá bem legal. Esse com os Vingadores também tá muito bom. Ele se passa num futuro, né? É muito interessante a maneira como eles pegaram toda aquela mitologia dos aliens e meio que colocou também como fim, né? O fim do universo Marvel por causa dos aliens, né? E esse daqui do Predador, não, ele se passa no presente. O dos aliens já é mais no futuro. Mas esses crossovers, essas coisas, eu sempre gostei de gibi, assim, de encontro, de crossover. Tanto é que eu acho aqueles amálgama divertidíssimos, né? A gente até já falou deles aqui uma vez, e eu sempre gostei desses encontros, assim, mais inusitados. E, como eu falei, não é uma franquia que eu acompanho tanto, não conheço muito da mitologia, mas esse primeiro número aqui me chamou muita atenção. Quando eu vi lá que tinha na lista, eu falei, vou pegar meu avião, vou até os Estados Unidos para poder comprar esse gibi numa banquinha dos Estados Unidos, que, né, vamos falar desse jeito. E voltei. Pegou seu avião e foi. E voltei para poder comentar. E, cara, é muito divertido o gibi, muito mesmo. Não, bastante, pô. É legal esse tipo de coisa. É exatamente o que você falou no começo e o nosso célebre Maurício falou. É gibizinho de sentar na cadeira lá com biscoito e chocolate e tacar o pau. É justamente isso aí. Bom, acho que é isso, né? Falamos de 2 gibis, um mais antigo e outro novíssimo, né? Então, tem para todos os gostos no Pilha de Gibis de hoje, Léo.
Não, tem, agrada todo mundo, né? Gibi bacana e gibi tocante. Hoje foi bacana aqui. Pois é, como diz o Alan, gibi bom é aquele gibi que você lê, não é aquele gibi que você compra pra colocar só pra Exato. colocar na estante, né? Então, Guerreirinho é sábio, o guerreirinho é sábio. é verdade. Cara, e aí, onde é que os nossos ouvintes ainda te encontram, já que o Gibi Nosso de Cada Dia e o Filme Nosso de Cada Dia estão em hiato? Onde que os nossos ouvintes ainda te encontram? Ah, vamos lá. Então, primeiramente, obrigado, viu, por chamar a gente pra gravar. Sai de casa, pô. Eu sou muito fã do Pilha aqui, eu adoro, eu ouço todos os episódios aqui do Sete Jagunços aqui, eu gosto de todos os podcasts, eu acho bacana. Inclusive os relançamentos que você às vezes manda lá, compartilha com a gente, eu tô reouvindo os mais antigos, é muito bom, cara, é legal pra caramba. A gente tá colocando os episódios mais antigos lá no YouTube, né, que não tem, que conta do feed a gente acaba meio que perdendo, e fica meio perdido lá no site. Eu falei, não, vamos dar uma agitada, republicar no YouTube também. Não, é bom, cara. É muito tempo de história já o podcast de vocês, né? Então é sempre bom relembrar, né, aquele começo, né, a diversão da leitura do gibi, né? Você vê que é muito tempo lendo o gibi, curtindo, né? É por isso que eu falo, cara, enquanto tiver gente abrindo o gibi e lendo, essa mídia não vai morrer nunca, entendeu? Vai não. Ela não vai morrer nunca. Bom, o pessoal ainda, para quem ainda não ouviu os episódios de Gibi Nosso de Cada Dia, né, eu tenho um podcast de gibi, o Gibi Nosso de Cada Dia, ele tá parado, né, parado em cento e tantos episódios, né, por enquanto a gente tá em ato, né, tempo indeterminado para voltar, mas vocês podem procurar lá Gibi Nosso de Cada Dia para ouvir os episódios lá, tem falando de mangá, gibis Marvel, DC, de tudo que vocês gostam aí, Image, a gente estava sempre lá falando, o Marquito já apareceu por lá, Maurício já apareceu por lá, vários amigos que a gente comentou aqui, né, citou aqui no episódio já apareceram por lá, né, então aqui é todo mundo brother aqui, é todo mundo gibizeiro, então convido vocês a conhecer lá esse podcast. O Filme Nosso de Cada Dia era um podcast mais novo, onde que eu falava de filmes aí, sessão da tarde aqui, que a gente curtia. Então eu já falei de Alien, falei de Predador, falei de um monte de filme brucutu, falei até de Dirty Dancing, né, aquele filmaço com o Patrick Swayze. Não, até o filmaço aquele lá. Um dia eu queria dançar igual aquele cara. Então é bem bacana. E eu sou também do projeto Crossover Nerd, né? Um site na internet aí de cultura pop, né? E eu faço parte do Crossovercast, que é um podcast de cultura pop, e do Crossover Games, que é um podcast de videogames. Ou seja, eu falo de tudo quanto é assunto que vocês pensarem, eu acabo falando. E ocasionalmente, pelo menos uma ou duas vezes por mês, eu faço parte lá do podcast Super Soda, né? Eu sou convidado lá pelo Caio para participar dos podcasts da casa dele lá. Então, tipo, falando tanto de anime, tokusatsu, games e outros assuntos mais, né? Cultura pop. Geralmente, quando o Caio me chama, eu tô lá falando. Então, vocês podem me ver em qualquer um desses lugares aí. Todos esses lugares têm Instagram, tem site na internet para vocês procurarem aí, e tem lá todos esses podcasts disponíveis aí em todas as plataformas digitais aí, para vocês ouvirem a minha voz, caso vocês o queiram. E vale a pena, viu? Tem muito podcast bacana que o Léo faz. Eu acompanho mais de perto o Gibi Nosso, né? Que é um assunto que eu curto mais, mas o Filme Nosso também pega muito aqueles filmes de sessão da tarde que a gente cresceu assistindo. Alguns episódios do Crossovercast também. Quando vai falar um pouquinho mais de jogo, eu fico meio por fora, porque eu nunca fui um gamer assim inveterado, mas quando fala de anime, de mangá, de série, é muito divertido também. Eu dou risada demais com o contador de piadas que eles fazem lá. É muito da hora, né? Cara, o Crossovercast, ele tem uma piada isso. mais infame uma piada mais infame que a outra. Não, quando os caras tá inspirado aqui, eu tenho até que multar meu microfone, porque eu começo a rir aqui de doer a barriga. Os caras é fogo. E é engraçado quando eles contam piada e eu não entendo, cara. Nossa, os caras racham o bico depois, velho. Aí eles têm que me explicar a piada. É muito engraçado. Tem que colocar isso como nos extras de gravação. É muito da hora. Muito bom. Mas é isso, eu quero agradecer mais uma vez de você ter comparecido aqui. Você já sabe o caminho, você sabe que Opa. você já não é mais convidado, você já é da casa, então
Apareça mais vezes, viu, Léo? Ah, tamo junto, meu querido. Precisando é só chamar, a gente vem. Não tem erro, não. Maravilha. E, queridos ouvintes, é isso. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Falou! Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br